Quatro regras básicas para usar o preservativo. Não adianta botar camisinha com tipo minha bomba. Não adianta. Certo? É a mesma coisa que botar casaco e braço fechado. Mesma coisa que botar casaco e braço fechado. E ele pode não estar duro por 3 motivos. Olhem bem, principalmente as mulheres, que depois brigam em casa por causa disso. Ou porque o guri tem uma idade, uma pouca idade, tem lá seus 10, 11 anos, e chegou a informação da televisão, da revista, dos filmes, tá? E chegou a informação, mas o corpo dele não está pronto, mesmo que ele seja grandão, às vezes o corpo não está pronto, a parte de hormônios não está pronta. Então, para esse guri, para esse filho e para essa filha, vocês têm que dizer assim, olha, tudo tem o seu tempo. Então, não deve iniciar a relação sexual sem que tenha ereção completa, ou seja, sem que o pênis fique duro. Tá? Tem que explicar isso para eles. Se o outro lado, então se é muito novo, pode acontecer. Se tem mais de 60 anos, também pode acontecer isso. Porque às vezes tem problema de diabetes, tem problema de pressão alta, fuma e ainda toma uns aperitivos. Tudo isso afeta a ereção. Então esse cidadão tem que consultar o médico para ver direitinho como é que vai fazer. E pode não ficar duro, ouçam isso as mulheres principalmente que estão aqui, porque o homem não está com vontade. Não tem outra forma. Só que não está com vontade naquele dia. E aí ele não tem, como o homem não tem dor de cabeça e não fica menstruado, quando ele não está com vontade, só não levanta o pênis. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa, ó, sempre rasgar com a mão, né? Tá? Abrir o preservativo. O que vai fazer aqui, ó? O que vai fazer aqui, ó? O que é isso aqui que eu estou fazendo? Qual é o teu nome? Fátima. Fátima, o que é isso que eu estou fazendo? Tá segurando a ponta da camisinha. Por quê? Pra não entrar ar. Para não entrar, tá? Aí, coloquei a camisinha, certo? Vamos lá. Segunda regra, apertar a ponta do preservativo. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é um órgão genital feminino de uma mulher de mais ou menos 1,70 m e é exatamente desse tamanho. Tá? Então, como é que é a situação aqui, ó? Aí vai ter a relação, certo? Aí, segunda regra, então, apertar a ponta. Primeiro, colocar o preservativo com o pênis duro. Segundo, apertar a ponta. Terceira situação, teve a relação, tá? Teve a relação. Aí, ejaculou, gozou, certo? E aí ficou, os dois já se conhecem há bastante tempo, são namorados, são marido e mulher, daí ficam conversando. E aí, o que nós vamos fazer fim de semana? Nós vamos para a Redenção? Não, vamos dar uma volta lá na Restina. Nós vamos pro baile funk? Vamos pro baile funk. E aí, o que acontece com o pênis dentro da vagina? Vai morrer. Vai acontecer isso. Se ele murchar completamente dentro da vagina, o que vai acontecer com o esperma que ela tem? Vai escorrer. E aí vai adiantar ter usado preservativo? Não. Então, terceira regra, tirar o pênis ainda duro de dentro da vagina. E a quarta e última regra, que é o seguinte, principalmente para os mais jovens. Aí está tendo a relação, aí está tendo a relação de frente, está tendo a relação de lado, está tendo a relação de ponta cabeça, sobe em cima. O que vai fazendo? Ó? O pênis vai saindo e entrando dentro da vagina. E o que vai acontecendo com esse óleo aqui? Vai ressecando. Se ele ressecar completamente dentro da vagina, o que vai acontecer quando gozar com preservativo? Vai estourar. Então isso não está escrito, as pessoas não nos dizem. Sempre que tiver incômodo para a mulher,
tem que trocar o preservativo. Há 2 semanas atrás eu estava atendendo lá na Restinga e chegou uma paciente, tá, o que tu usa? Eu uso preservativo. E usa direitinho? Sim, doutor. Uso durante toda a relação, que isso é importante. Tem uma secreção que sai antes que pode engravidar. Pode engravidar, então tem que usar durante toda a relação. Não uso durante toda a relação. Então passa ali que eu vou te coletar o pré-câncer. Não, mas não dá, doutor. Por quê? Porque eu tive relação antes. Eu vou te coletar o pré-câncer, né? Que é o exame preventivo do câncer de colo de útero. Essa parte do útero que está em contato com a vagina aqui, ela é responsável por 90% dos cânceres de útero. Por isso que é importante a mulher, depois que começou a ter relações, fazer o pré-câncer todo ano. Passa ali que eu vou te coletar o pré-câncer. Não, mas eu não posso, doutor, porque eu tive relações ontem. Mas tu não usa preservativo? Uso, mas é que eu estou toda assada. Usou errado. Quando começou a incomodar e assar, tinha que ter trocado o preservativo. Entenderam? 4 regras básicas. Assim como tem a camisinha do homem, tem a camisinha da mulher, tá? Certo? Como é que funciona a camisinha da mulher? É assim, ó. Aí a mulher toma um banho. Certo? Toma um banho. E aí coloca, pode colocar até antes, se sabe que vai namorar naquele dia e vai usar o preservativo, já coloca antes de sair de casa, por exemplo. Certo? Já coloca. Aí colocou o preservativo, aí quando for a ter a relação, primeira coisa, o pênis tem que estar duro, e aí a mão, principalmente das mulheres, tem que ajudar para o pênis entrar dentro da camisinha assim, e não fora, porque senão não vai adiantar nada. Mesma coisa ali. Aí teve a relação, gozou, tirar o pênis ainda duro de dentro da vagina, e aí para as mulheres um truquezinho, ó. Vai levantar, vai ir até o banheiro, vai fechar a porta, porque não é romântico este. Vai afastar a perna, dar uma giradinha e puxar. Entenderam? Sim. Única forma de prevenir doença e gravidez ao mesmo tempo é o uso do preservativo. Vocês vão me interrompendo. Entenderam? Tá. Mas dá para usar só preservativo? Hein? Por que não? Como é que é teu nome? Fala, pô. Rosângela. Rosângela, por que não? Porque tem Mas injeção, tem... porque tem que usar injeção, comprimido. Porque senão, se rasgar, vocês estão sem proteção. Então é isso que a gente vai conversar. Próximo, Gabriel, por favor. Aqui para falar um pouco para vocês de algumas coisas que a gente acha muito importante, que é isso que a gente está conversando, ó. Dupla proteção. Usar camisinha para prevenir doença e um outro método, como a Rosângela falou, para prevenir gravidez. O objetivo é reduzir a mortalidade materna, porque a gente sabe que uma gravidez indesejada aumenta o risco de morte da mãe e de morte do filho. E principalmente reduzir o número de aborto provocado, porque a gente sabe que ainda existe, é muito grande. Às vezes o desespero é tal que as pessoas acabam fazendo bobagem, vocês sabem disso, né? E não só fazendo bobagem, interrompendo uma gravidez, mas também colocando em risco muito grande a sua vida, que é o que mais a gente se preocupa. Próximo. Aqui, ó, 700 mil meninas grávidas por ano no Brasil, gravidez na adolescência é um outro problema mais sério ainda. E para mostrar para vocês que a gravidez é a principal causa de internação, tá, dos 15 aos 19 anos. E isso em Porto Alegre é muito sério. Nós temos 4.000 partos de adolescente por ano em Porto Alegre. 4.000. A campeã é a Restinga. Era a Restinga.
infelizmente, agora eu vou tentar sair de novo. Próximo. Próximo. As DSTs estão aumentando nesses dois grupos que a gente estava conversando, viu? E um grande grupo de mulheres ainda não usa método contraceptivo. Próximo. Isso aqui que é mais, talvez seja uma das coisas mais importantes que eu falo para vocês hoje aqui. Então assim, ó, desconhece os métodos para não engravidar, certo? Não sabe, não tem informação. E vocês são fundamentais, não só de vocês aprenderem o que a gente está conversando hoje, mas vocês passarem para as outras pessoas. Passarem para os outros, isso é muito importante. E o adolescente normalmente tem aquilo, não vai dar nada, doutor, não dá nada, não dá nada. Vai dar barriga. Não dá nada, doutor, não vai engravidar. Aí usa os métodos errados. Um deles é o coito interrompido, que é tirar na hora que vai gozar, né, que não funciona, porque antes sai secreção com o esperma e aí acaba dando a gravidez. Próximo. Então, dupla proteção. Camisinha e um outro método. Próximo. Aí é a grande pergunta. Mas eu quero um que seja 100%. Só tem um que é 100%. Qual é o método que é 100% para não engravidar? Hã? O milho. Sabe como é que funciona o milho? Botar entre os joelhos toda noite e não pode soltar. Não pode soltar. Certo? O único 100% é não ter relações. Então assim, ó, como a gente quer reduzir ao máximo, o importante é usar dois métodos. Um conjugado com o outro. Próximo. Aqui para mostrar para vocês como é que é esse aparelho feminino que eu estava mostrando aqui, ó, né? Então aqui vocês têm a parte do útero que está em contato com a vagina, que é o colo do útero, para fazer um pré-câncer, é importante. Um canalzinho atrás da mulher, que é a vagina, e um na frente que liga a bexiga. A mulher tem um canal separado. Próximo. Tem mulheres que não sabem disso, né, doutor? Que existem dois orifícios, uma vagina e o outro faz xixi. Acho que é tudo pelo mesmo. Muita gente não sabe isso. Tem até às vezes médico que não sabe isso, podem ter certeza. É mais difícil, mas tem. Olha só, então tem um que liga o meio externo à bexiga e outro que liga o meio externo ao útero, que é a vagina. Esse aqui é bem pequenininho, é só um buraquinho. E esse aqui é que normalmente se tem as relações sexuais. Isso é muito importante. Próximo. Aqui para mostrar para vocês, ó, ali foi feito um corte assim, ó, e daí mostrou. Agora se faz um corte assim, ó, como se mostrasse isso aqui, ó. Aqui vocês têm as trompas, tá? Que vão ser importantes naquele negócio para evitar definitivamente de ter filho. Como é que é o nome do? Ligadura. Na ligadura ou laqueadura, isso aí. Daí se corta, cauteriza e amarra esse canal aqui. Próximo. Já vou falar para vocês disso. Aqui o homem, ó, tem um canalzinho parecido com esse da trompa, que é uma coisa chamada ducto deferente, que sai ali do testículo, das bolas do saco, e vem para dentro da barriga. É o ducto deferente. Aqui eu já vou falar para vocês dos dois métodos irreversíveis. Por que irreversíveis, hein? Porque não pode engravidar mais. Se tem dúvida, se tem dúvida, eu tenho 4 filhos e tal, mas aí vocês vão, depois a gente vai conversar, o pessoal vai conversar, a gente vai conversar todos nós, o Fabiano, o pessoal da UFA vai conversar. Tem 2 perguntas que a gente faz sempre lá quando vão fazer laqueadura. Se tu casar com o Ronaldinho Gaúcho, separa do teu marido, vai querer ter outro? Se fica na dúvida, é porque não é para fazer. Se tu ganhar na Mega Sena, tu não vai querer ter outro? Se fica um pouco na dúvida, não deve fazer isso. E como é que são esses? Esses são assim, ó, laqueadura. Então, faz assim, ó, abre a barriga, ou num cortezinho como se fosse uma mini cesárea, ou pelo umbigo, por um orifício. Aí vai passar pela pele, pelo tecido que é embaixo da pele, pela gordura que tem embaixo desse tecido, pelo tecido conjuntivo que tem embaixo,
vai afastar o músculo da barriga, vai puxar o intestino para cima, vai baixar a bexiga para baixo e vai chegar lá. Aí corta, cauteriza e amarra, costura tudo de novo. E no homem é assim, ó, é anestesia local, 2 centímetros, aí dá um piquezinho na pele, corta, cauteriza e amarra esse canalzinho. E vai embora para casa. Não deixa broxa. Certo? Esse é o grande problema dos homens aqui na nossa comunidade da Lefasia. Tem medo de fonético, é o grande problema. Muitas vezes aumenta mais a potência daquele homem, porque daí ele esquece de se preocupar com vai ter filho ou não. Certo? Esses são os 2 irreversíveis. Agora eu vou falar para vocês dos reversíveis, Gabriel. Primeiro é esse aqui, ó, para mostrar para vocês do ciclo menstrual, tá? O primeiro dia do ciclo sempre é o primeiro dia da menstruação. Normalmente tem 28 e 28 dias, ou 30 e 30. Aí tem as pessoas que usam isso aqui para não ter relação nesse período mais fértil, que é o método da tabelinha. O problema é que isso pode se deslocar, então não é um método nada seguro. Próximo. As janelas? Então é isso, próximo. Então assim, ó, a gente já falou para vocês dos de barreira, que é o preservativo, e dos cirúrgicos. Agora nós vamos entrar nos outros reversíveis. Esses aqui são os comportamentais que também a gente já conversou, que é o tirar o pênis na hora que vai gozar, por exemplo. Ou algumas pessoas utilizam até a relação anal como um método contraceptivo. Né? Próximo. Coito interrompido. Então, ó, tem uma alta falha. Cada relação tem uma chance de ter, de cada 100 relações, 25 podem engravidar. Próximo. Tabelinha, esse que eu estava dizendo para vocês. Alta falha também. Porque qualquer infecção pode deslocar esse período fértil. Próximo. Preservativo. Próximo. Vocês já viram em loco? Deixa eu fazer uma coisa. Todos conhecem o preservativo feminino? Não querem passar aí para verem? Quero, né? Próximo. DIU. O que é um DIU? Agora sim, esse eu vou passar para vocês verem. Aqui está este útero aqui, ó, tá? Aberto, certo? E daí se coloca via vaginal um materialzinho que fica dentro do útero. E aí ele dificulta a subida do espermatozoide, dificulta a descida do óvulo, e se esses 2 métodos falham, ele impede que esse óvulo, que já está fecundado, se grude na parede do útero. Certo? Esse é o DIU. Tá? Agora eu vou falar para vocês de efeitos positivos e colaterais. Tem efeito colateral? O que vocês acham? Tem. Tudo tem. Até aspirina tem efeito colateral? Tem sim. As mulheres que têm muito sangramento podem aumentar o seu sangramento se for o DIU sem hormônio. Então, tem que ver se a mulher se adapta. E só se vê isso testando. Né? Isso serve para todos os métodos contraceptivos. Uma coisa que muitas mulheres... teve um mês atrás uma paciente chegou e aí eu botei o DIU. Botei o DIU lá no Presidente Vargas, daí ela voltou e aí ela disse, doutor, e aí te adaptou bem ao DIU? Sim, me adaptei, doutor, só deu um problema. Eu digo, o que? Sangramento em excesso? Alguma infecção? Porque se a mulher está com alguma infecção vaginal, ela pode subir. Então tem que ser mulheres que usem preservativo ou que só tem um companheiro e o companheiro só tem ela. Alguma infecção, alguma coisa? Não, doutor, eu até fico constrangida de lhe dizer. Eu digo, o que houve? Não, na verdade o problema não é comigo, é com meu marido.
Digo, o que que houve? Não, é que ele já me falou 2 vezes que o Dil está incomodando ele. Eu digo, não é verdade. Isso é propaganda enganosa. O pênis dele não é do tamanho que ele pensa. Não tem como machucar. Ele fica todo dentro do útero. E só ficam 2 fiozinhos mal e mal aparecendo no colo do útero. Então não vai machucar. Mas aí ele diz que é o fiozinho que está incomodando. Não tem nem como sentir. Bom método, mas como todos eles, a gente tem que ver se a pessoa se adapta. Dil, próximo. Os 2 irreversíveis que eu falei para vocês. Se a pessoa tem dúvida, ah não, mas eu ouvi falar que a vasectomia, depois se eu quiser engravidar, dá. Não é assim. Eu ouvi falar que depois eu quero desligar depois. Não é assim. Tem que ser só se a pessoa tem convicção de que não quer ter mais filho. Próximo. Aqui para mostrar para vocês o que eu tinha falado. A gente lá corta, cauteriza e amarra. Né? Ah, mas é 100%? Não existe 100%. E outra coisa, que até tu talvez fosse perguntar. Heloísa. Tá, mas eu posso fazer no parto, quando eu for lá ganhar, todos os filhos de ligadura que eu vi, ou seja, fez ligadura e depois engravidou, foi laqueadura feita na hora do parto. Por quê? Porque os tecidos estão inchados. Imagina um útero desse tamanho, que é de uma mulher de 1,70 m, caber uma criança de 3,5 kg. Ele aumenta na gravidez mais de 1000 vezes o útero. E aí, Esse é o tamanho natural do nosso útero? O tamanho natural. O tamanho natural. Imaginem só uma mulher que depois aí volta ao normal, cortou, cauterizou e amarrou. Quando desincha os tecidos, o que pode acontecer? As trompas se juntarem. Então, por isso que, claro que se a pessoa tem 3 cesarianas, teve 10 filhos, né, já tem indicação de fazer cesariana, nada impede que se faça na hora da cesárea, já que vai ter que ser cesárea. Mas fazer cesárea para fazer ligadura, não só não é correto, como é errado tecnicamente. Entenderam? Próximo. Métodos de hormônios, tá? Métodos hormonais. Eu quero começar, eu vou fugir um pouco dessa regra que está aí, eu vou começar por esse aqui. O que é esse aqui? Anticoncepcional. Comprimido. Eu vou contar uma historinha que vocês não vão esquecer mais. Tá? Estava chegando, quando eu fui trabalhar 13 anos atrás lá no Lali, eu cheguei para atender e aí chegou uma menina de 18 anos com uma criança em cada braço e barriguda. Barriguda. E aí eu perguntei, são teus irmãos? Não, não, são meus filhos. Digo, mas como? Que idade tem? 18. E que idade começou a menstruar com 15? Mais de 100% de aproveitamento, 1 por ano. 15, 16, 17, 18. 100% de aproveitamento. Tá, mas e como é que tu fazia? Tu não te cuida? Não, não, me cuido, eu me cuido. Bom, quando diz eu me cuido, normalmente é o coito interrompido, né? Aí tu te cuida assim, teu marido tira o pênis na hora. Não, eu tomo comprimido, doutora. Ah, tu toma comprimido só no dia que vai ter relações. Mas só no dia que vai ter relações, né? Não, não, eu tomo comprimido direitinho. Toma toda a carteira. Ah, então eu já sei. Tu toma um, tem umas que tomam um e dão outro pro marido, né? Porque dá muita náusea, daí dá outro pro marido. Não, eu tomo um comprimido por dia. Eu digo, não, mas então tu me vê que deve estar com a validade vencida, se tu tem alguma cartela, ou tem algum problema aí. Deve ser de farinha. Aí ela puxou da... Não, tem a cartela aqui. Ela puxou da bolsa e esticou a cartela, e era uma cartela rosa de aspirina. A vizinha disse que ela tinha que tomar um comprimido para se cuidar, e ela fez o que a vizinha falou. Começou a tomar aspirina.
Eu sei que vocês não vão tomar aspirina, mas algumas tomam aquela que é só do período da amamentação e seguem tomando depois porque dá menos enjoo. Não funciona. Daí tem que partir para outro método. Comprimido então. Um comprimido por dia, mais ou menos o mesmo horário. Se esquece um, pode tomar 2 no dia seguinte, mas diminui muito o efeito. O terceiro diminui mais ainda. E o quarto, se esquece o quarto no mesmo mês, praticamente não tem efeito aquele mês. Comprimido. Qual é os efeitos colaterais que pode dar? Como é que é o teu nome? Tiziana? Priscila. Qual é os efeitos colaterais que pode dar o comprimido? Náusea, vômito, o que mais? Então, pode engordar, olha. A Tatiana falou aqui. Eu quero dizer o seguinte, ele pode sim aumentar o apetite. Né? Porque eu sempre costumo dizer que engorda muito é comida, viu? Comida. Mas ele pode realmente aumentar o apetite. Tá? Comprimido. Mas não é todo mundo que se adapta. Aí a gente tem uma outra possibilidade. Qual é? Injeção. Como é que funciona a injeção? Tem a injeção de 1 mês e tem as de 3 meses. Tá? Hoje em dia de 3 meses está caindo fora do mercado, provavelmente. Então tem que fazer essa injeção de 30 em 30 dias, menstruando ou não. Certo? É normal não menstruar? Essa injeção? Pode acontecer. Tá, e se eu ficar um ano sem menstruar, eu não posso ficar muito inchado? Vocês ouviram a pergunta dela? Muito importante. Se ficar um ano sem menstruar, que eu sempre digo o seguinte, se a mulher não menstrua e sabe por que não está menstruando, não tem problema. Agora o problema é quando ela não menstruar. E aí é só seguir o acompanhamento. Não menstruou? Injeção, certo? A injeção, a de 3 meses que está saindo fora, ela pode acumular um pouco de gordura na parte de baixo da barriga. Essa sim pode acumular um pouco. Reter um pouquinho de água. Próximo. Não, aí, pode ser. Então, tem esse aqui, ó, que deve ser guardado para situações de violência sexual. Não deve ser usado de rotina, que é a pílula do dia seguinte. Como é que se toma a pílula do dia seguinte? Teu nome? Eu? É. Tatiane. Tatiane, como é que se toma? A senhora ajuda ela. Você com a boca. Toma todo dia, não toma? Não, outro corpo pensa. Só depois chega em casa e toma. Na farmácia compra e toma. Isso aí. Então, se teve estupro ou alguma relação que não está usando o outro, toma nas primeiras 12 horas e 12 horas depois toma de novo. Mas não pode tomar todo mês. Tem umas pacientes que dizem assim, não, mas eu vou tomar 2 comprimidos desse aí, que vai me prejudicar muito menos do que tomar 28 do outro. Errado. A quantidade de hormônio que tem nesses 2 comprimidos é maior do que a que tem em 28. A bagunça no organismo dos hormônios é muito maior. Pílula do dia seguinte. Não. Então, injeções nós conversamos. Pílula nós conversamos. Próximo. Eles inibem a ovulação, eles impedem que o óvulo saia do ovário. Certo? Próximo. As injeções, o que a gente combinou, de 30 em 30 dias, e o implante que eu vou conversar com vocês agora. Bom, então é o seguinte, alguém já ouviu falar do implante? Já. Que A minha cunhada botou uma pra
Ela mora onde? É um chifre, né? Ela botou, ficou bem. Olha lá. Ficou lá na minha cara. Ficou aí 2 anos, 1 ano, né? Ficou desse tamanho. Quem é que mais conhece alguém que botou? Ela botou onde? Onde é que ela mora? Aqui? Ela mora aqui. A cunhada minha botou no braço e ficou 1 ano, 2 anos. Mas foi engordando. Quem é que mais conhece alguém que botou? Quem mais conhece, gente? Alguém que botou? A minha cunhada colocou a leite. E aí? Ela colocou não aconteceu nada. E ela está adorando. Conhece alguém que botou? E aí? Então, assim, ó, o que a gente fez, qual foi um dos trabalhos que a gente fez? Os ginecologistas lá da Restinga, a Restinga tem a taxa de natalidade que é o dobro da média da cidade. Lá a população cresce 2,4% ao ano. Tá? Grande parte desses 4 mil partos de adolescente que tem em Porto Alegre vem da Restinga. Tá? 30% das grávidas da Restinga têm até 18 anos. Tá? Então elas acabam engravidando e aí vão criando esse ciclo vicioso. Bom, aí a gente começou a conversar lá sobre planejamento familiar nos colégios, né? Até 18 anos. Fizemos isso 1 ano. Engravidavam lá. Porque infelizmente elas não tinham acesso ao planejamento familiar. Tinham a informação, mas chegavam no posto, tinham comprimido e não se adaptavam ao comprimido, não tinha mais nada. Né? Não tinham acesso muitas vezes à injeção, que você sabe que tem mês que vem e mês que não vem. Não tinham acesso a DIU, não tinha perfil protocolo DIU, e aí ficavam sem usar. E aí houve uma doação para o município de 2.500 implantes, que nada mais é do que o remédio utilizado na injeção, e que vai dentro de um tabletezinho e dura 3 anos. Próximo, Gabriel. Olha aqui, ó, a gravidez indesejada dos problemas. Parto prolongado, fístula, hemorragia e até morte. Menor possibilidade de desenvolvimento social e muitas vezes o recurso, você sabe, que a pessoa fica apavorada e muitas vezes o recurso é o aborto. Próximo. Esses 3 dados é o que nos mostram. O abandono da escola. A grávida adolescente, grávida indesejada, ela deixa o colégio. Ela deixa o colégio. É mito dizer que ela fica no colégio. Ela passa a ter um risco de ela morrer 2 vezes maior do que se ela engravidar e não estiver na adolescência. E o filho passa a ter um risco estatístico 3 vezes maior. Próximo. Esse é um gráfico que tem na Restinga de 2004, que mostra assim, ó, que dos 7 aos 14 anos, 96,8% das meninas estão no colégio. E dos 15 aos 17, esse número baixa para 20,8%. Elas saem do colégio porque elas engravidam. Próximo. É isso aqui, ó. Elas engravidam. 30% das grávidas lá são adolescentes. E aí essas mães não conseguem nem terminar o 1º grau. E aí tem mais dificuldade de trabalhar, tem mais dificuldade de criar os seus filhos e acaba tendo o 2º, 3º, 4º filho. Próximo. Nada contra quem tem vários filhos. Eu tenho 2 agora, estou indo para o 2º, tá? Nada contra. Mas o problema é quando a pessoa não quer ter esses filhos. Ela não pode ser obrigada a ter os filhos que não quer. Se a ciência já tem mecanismo para não ter. Aqui a lei que a ONG se sedimenta, que a gente sempre fala, que é uma lei que dá o direito às pessoas a ter acesso ao planejamento familiar, uma lei federal que não é muito cumprida. Vou dar uma colher, que é para dizer que não é cumprida. Próximo. Então está aqui o que se fez. 2.500 implantes foram entregues. Daí nós começamos a colocar em toda a cidade. Algumas regiões se mobilizaram mais e colocaram mais. A Restinga desses 2.500 colocou 978. E lá a taxa de natalidade baixou 4 pontos percentuais em 2 anos. Saúde, né, doutor? Muita mãe ganhando filho botando no colo. Botando nos lixos, botando no colo. Isso a gente vê um pecado muito grande. Próximo, exatamente.
não é o remédio que está à venda na farmácia, o problema é que é caro. Dura 3 anos e é uma tecnologia alta, é caro. Próximo. Próximo. Aqui algumas coisas do remédio. Ele é reversível, tirou e engravida, não deixa estéril a pessoa. Próximo. E aí nós começamos a falar do planejamento familiar. Ó, quem está... Reunir as pessoas vai com... Quem não está adaptado aos métodos que tem no posto, nós vamos ter a possibilidade de botar. Quem quiser participar, porque não tem como dizer se a pessoa vai se adaptar antes ou não. Porque depende da reação de cada corpo. Próximo. E para aquelas que tinham indicação e queriam se apresentar para o implante. Próximo. Se pedir os exames para ver se não tinha nenhuma infecção, não que não possa colocar em quem tem AIDS, mas porque disseram que tem um médico, disseram isso para mim, tem um médico louco lá da Restinga, que vai criar uma população de sifilíticos e aidéticos. O percentual de doença diminuiu nas pacientes cruzadas. Próximo. Então se colocava os implantes. Próximo. Próximo. Para mostrar para vocês, próximo. Próximo. Foram colocados em toda a cidade. Próximo. Vamos ver se a gente acha o Extremo Sul, Lomba do Pinheiro, próximo. Bom Jesus, Vila Jardim, Vila Santa Marta, próximo. Anterior. Provavelmente a turma aqui colocou no próximo, na Bom Jesus. Então a região aqui colocou 190 implantes. Aonde? Qual hospital? Colocaram na Bom Jesus, você coloca no posto. É no PSF. É que nem fazer uma injeção. Mas foi só para as gurias, adolescentes. Foi feito um projeto para os adolescentes. Chácara da Fumaça, com Santana e Vila Jardim. Aí está a pergunta. Então assim, Eu ó, gostaria. fala. Eu tenho 2 meninas adolescentes. Eu levei elas no posto, porque agora as meninas estão muito avançadas, né? Aí eu fiquei tão nervosa, levei elas no posto, a doutora disse que eu era louca, que como é que eu vou dar injeção numa menina de 12, 13 anos? Eu disse, é melhor eu dar injeção do que depois eu estar embalando por elas. E aí eu queria ver se eu conseguisse ou dar injeção ou botar um implante, né? Depois nós vamos conversar, aonde vai conversar e como é que nós vamos fazer isso. Deixa eu mostrar para vocês como é que começou o projeto. Esse projeto aqui. E eu já estou terminando. Olha aqui, ó. Tem uma... Uma noção da importância, né, do que é um planejamento familiar. Primeiro, vou contar um pouquinho de mim, porque eu não sou diferente de todos vocês. Tá? Eu fui órfão durante 7 anos, morei no orfanato, justamente por causa disso, por falta de informação e planejamento familiar. Nós somos entre 7 irmãos, onde tivemos que nos separar para a gente poder sobreviver. Porque na época a vida era mais difícil do que hoje, para mim. Hoje eu estou aqui na frente dessa ONG porque é um trabalho, né, que a gente está fazendo, prestando essa solidariedade, esse serviço social, né, para muitas famílias, para que elas não passem o que eu passei. Eu acho que a gente está fazendo esse trabalho justamente para isso, né, para que não aumente a infelicidade de muitas famílias, porque nós, como filhos, vamos dizer assim, não temos assim, um conhecimento, né, que hoje muitos adultos têm. A gente não pensa com responsabilidade, como vocês já têm visto aí, adolescentes engravidando por falta, às vezes, até de informação, né? Às vezes até depende assim, do pai, os filhos, né? Às vezes até na escola também, que hoje já está mais avançado. Então, eu gostaria aqui de passar acho que já estão vindo. Nós vamos passar uns vídeos, né, de depoimentos de pessoas, né, que passaram com tantas dificuldades
que passou também a conhecer o nosso trabalho e oferecemos aquele auxílio, que hoje, se vocês, né, tiverem resolvido, vocês façam aí esse contato com a gente, que a gente irá à casa de vocês, levamos até o posto de saúde, sem custo nenhum, tá? Sem nenhuma burocracia, e auxiliamos vocês do início ao fim do planejamento familiar. Tá? Tá no ponto. Rosângela, tem 20